Você está preparado? Ah, quase ninguém, acho que eu vou embora. Vou perguntar de novo. Você está preparado? Aleluia. Deus é bom, né? Em todo tempo, Deus é bom. Aleluia. Eu estou muito feliz diante daquilo que Deus tem promovido, diante daquilo que Ele tem feito. Primeiro começa dentro de nós, depois a gente começa a ver no nosso externo. E o Senhor tem nos levado a um entendimento de oração. E nós estávamos conversando esses dias, eu e o pastor, sobre oração, tipo de oração. Não é sobre isso que eu vou ministrar, mas existem orações que são orações de guerra. São orações que você tem que acessar um nível espiritual e realmente liberar na esfera espiritual palavras para que se quebre decretos, para que se derrube muralhas, para que se abre cadeias, para que o Senhor dê acesso a chaves que vão se abrir cadeados. Existe um anseio no meu coração e uma indignação muito grande de se conectar com pessoas que já conhecem a Jesus há um tempo. E quando eu falo um tempo, você que já conhece Jesus há mais de um ano, você se encaixa nisso. Porque talvez você pense assim, nossa, mas só faz um ano. Quando eu digo um tempo, é um tempo expressivo, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e assim vai. E nasce uma indignação dentro do meu ser muito forte. Eu chego para casa e falo para o Senhor, Senhor, eu não me conformo. Eu entro num lugar como o de Davi, diante de Golias, que viu Golias afrontando o exército de Deus vivo, e o exército não fazia nada, e a Bíblia vai dizer que Davi, ele fica indignado. Davi era como se ele olhasse para aqueles homens, os soldados, e pensasse assim, fala sério, vocês conhecem a Deus há tanto tempo, estão envolvidos no medo, não se posicionam, tem coragem ainda de passar tanto tempo, esse gigante se levantando palavras contra Deus, não é sobre vocês, é contra Deus, porque se falam de vocês, da casa de vocês, da família de vocês, e vocês não ligam, tudo bem, mas está liberando palavras contra Deus, e vocês não fazem nada, então nasce uma indignação nele. E eu tenho essa indignação de ver pessoas que já faz um tempo, como eu disse, 1 ano, 10 anos, 20 anos, que conhecem a Jesus e se conformam em viver aprisionados, e se conformam em viver na mesmice, e se conformem em viver de migalhas daquilo que o céu libera. Ah, se eu fosse você, eu saía daqui hoje me perguntando, será que eu me encaixo nesta pessoa que vou ver a minha vida passar diante dos meus olhos e não vou ver a plenitude daquilo que Deus tem para mim? Sério? João vai dizer que Jesus morreu para nos dar uma vida em abundância, para nos dar uma vida plena, para que nós tivéssemos acessos às coisas maravilhosas. Mas a gente durante muito tempo ouviu uma palavra que diz o seguinte, é deserto e você tem que passar pelo deserto, e é prova e você tem que passar pela prova, e um dia essa vitória vai chegar. Refém de deserto, imaginando, idealizando, quem sabe uma vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você, sim, nós teremos tribulações, teremos perseguições, teremos dias difíceis, teremos dias de vale, teremos dias de deserto, até aí está tudo bem, não foge da palavra. Mas a Bíblia também vai dizer que o mesmo Deus que nos sustenta no vale, no deserto, na escassez, no dia difícil, é um Deus que tem para a nossa vida planos bons e não maus. Aleluia. E eu quero falar para você que o Senhor tem construído essa mensagem em mim há mais de 200 dias. E a palavra dessa noite é, quando Deus se cala, você ouve as suas movimentações. Quando Deus se cala, você ouve as suas movimentações. Quando Deus se silencia, o barulho das suas movimentações, eles ficam mais audíveis. Você começa a ouvir as intenções do seu coração. O silêncio de Deus não é indiferença. O silêncio de Deus também não é punição. Algumas pessoas
infelizmente, vivem debaixo desse sentimento de parece que está sendo punido. Por quê? Porque quando desagrada o pai, a mãe, quando desagrada a pessoa do seu relacionamento, o esposo, a esposa, a primeira coisa que essa pessoa te faz é o quê? Te dá um gelo. Nunca te deram um gelo na vida? No ambiente de trabalho, quando você se chateia com uma pessoa, essa pessoa às vezes como resposta a essa chateação faz o quê? Te dá um gelo. E isso é terrível. Porque quando você não sabe o porquê que estão te dando um gelo, a sua cabeça faz o quê? Vai a mil. Você começa a ficar pensando, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi aquele dia? E às vezes não tem nada a ver com as coisas que você pensa, mas é terrível. Você fica em dias de sofrimento, porque talvez você não tenha convicção ou certeza do que está acontecendo. Mas Deus não faz isso. O silêncio de Deus não é para te levar nesse lugar de culpa e de você ficar se martirizando, quase que pegando um chicote e se, ai Jesus, se flagelando, ai eu devo ter feito alguma coisa, por isso que o Senhor está em silêncio. Não é para isso. O silêncio de Deus é para que você aumente o som e ouça as suas motivações. O silêncio de Deus, Deus se cala para que você se ouça. Quando Deus se cala, você se ouve. Eu ganhei um relógio da minha sogra esses tempos e eu fiquei super empolgada. Falei, vou colocar do lado da cama, porque eu gosto de acordar e ver a hora. O meu sonho é ter um relógio bem grande assim no quarto, que eu abrisse os olhos e eu visse a hora, para não ter que pegar no celular, porque eu não sei você, mas aí eu pego no celular para ver a hora e dou uma enroscada ali. Então se eu já vejo a hora, já tenho, né? Às vezes eu acordo e fico, gente, parece que é 3 horas da manhã, de tanto sono que eu tô. Aí eu vou ver, eu falo, nossa, já é 6 horas. Então eu ganhei esse relógio e falei assim, nossa, vou pôr do lado da cama. Coloquei lá a pilha, coloquei do lado da cama. Na primeira noite do relógio, eu acordo na manhã seguinte, já para olhar a hora, me achando, o relógio está sem pilha e deitado assim, tipo, arrancaram a pilha no meio da noite e deitaram o relógio. Falei, gente, por que fizeram isso com o presente? Eu queria ver a hora, tipo, era umas 3, 4 horas, tinha parado. E aí eu perguntei pro meu esposo, eu falei assim, nossa, por que você tirou a pilha do relógio? Aí ele falou assim, meu Deus, a noite inteira, na minha orelha, aquele som. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Como é que eu ia dormir? Aí eu falei, nossa, mas eu nem ouvi. E aí eu pensei, quando eu coloquei a pilha no relógio, quando eu coloquei o relógio do lado da cama, era de dia. E durante o dia existem movimentações. Então a minha casa estava com barulho. Quando chegou a noite, aquele silêncio. E eu fui testar. E realmente eu coloquei o relógio ali bem pertinho de mim e eu escutava. Tic, tic. Falei, nossa. E o que isso tem a ver? Quando Deus se silencia, você consegue estar sensível, porque não tem outros sons, não tem outros barulhos que te roubem daquilo que você precisa saber, que é você se ouvir. E nesta noite eu quero falar sobre isso. Como eu disse, o silêncio de Deus, ele não é indiferença. C.S. Lewis é um escritor muito famoso e ele disse uma frase: o silêncio de Deus, ele parece ser um mistério, mas não é indiferença, porque o Senhor, ele trabalha nos bastidores, mas você não consegue ouvi-lo. Nenhum amém, eu vou repetir. Não, agora não vale, eu vou repetir, você dá a glória a Deus depois. O silêncio de Deus é um mistério, mas não é indiferença. Acontece que ele trabalha nos bastidores e você não consegue ouvi-lo. Já ouviu a expressão cão que late não morde? Já? Que bom, que não sou eu que sou uma idosa quase, porque é uma expressão antiga. E é essa a realidade. Às vezes nós estamos firmados em muitos barulhos, na voz de quem está fazendo barulho, que normalmente é o cão. E aí a gente cria aquela coisa, pensando que Deus nos abandonou ou nos esqueceu. Ele está trabalhando nos bastidores e você não está ouvindo. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 53, versículo 7.
Isaías capítulo 53, versículo 7. O profeta messiânico falou algo aqui. É o livro que mais vai apontar para a vinda de Jesus. Isaías, Antigo Testamento, capítulo 53, versículo 7. Você que achou, diz achei. O texto diz o seguinte: e ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha fica muda diante dos teus tosqueadores, não abriu. A maioria das traduções da Bíblia vai dizer que ele não abriu a boca. É desse jeito que está escrito. Apenas uma tradução vai dizer que ele não disse coisa alguma. É a mesma coisa. Ele ficou em silêncio. E eu quero falar do silêncio de Deus. Quando Deus se cala, você ouve as suas motivações. Então, eu quero já abrir um parênteses, que se você não for guardar nada do que vai ser ministrado, que você guarde isso. Deus só se silencia para que você se ouça. Você precisa se ouvir. Porque às vezes a gente está fazendo um monte de bobagem, a gente está falando um monte de besteira e não está entendendo. E nesse momento do silêncio de Deus, a ideia é para que aumente o som das nossas motivações. A primeira coisa que acontece quando Deus se cala é inquietação. Inquietação é uma pessoa que não para. Então pula de dentro de você, revela-se de dentro de você que você está ansiosa e inquieta. A inquietação é a ausência de tranquilidade. E eu gosto muito de um texto onde Jesus vai dizer: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. E mansidão é a ausência de inquietação. Então Jesus está falando assim: olha para mim, faça como eu faço, porque discípulo significa mímica. Então olha para mim, eu não tenho inquietação, existe uma ausência de inquietação dentro de mim. Eu sou manso e sou humilde. O que significa humilde? Humilde é uma pessoa que consegue expor as suas fragilidades ou fraquezas e está disposto a aprender. Então é uma pessoa que fala: eu não sei o suficiente, tenho fraquezas e debilidades e tenho um coração ensinável. Uau! Ausência de inquietação. E eu quero dizer para vocês que a Bíblia vai dizer que existia uma mulher cananeia ou cirofenícia que estava com a sua filha terrivelmente endemoniada, e ela sai atrás de Jesus gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A maioria das pessoas conhece esse texto. E eles começam a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, ele fica em silêncio. Ele se cala. E o que eu achei incrível, que nesse silêncio de Deus, diante dessa situação, o inquieto ali não é a mulher. Quem é que está com a filha endemoniada? É a mulher. Quem é que era para estar inquieta, desesperada, porque está num cenário que ela não está habituada, ela não servia a Jesus, ela não era do povo escolhido, ela sai de sua casa, larga o problema na sua casa, sai disposta em busca de uma resposta, começa a clamar um Deus que ela só ouviu falar e agora está vendo. Esse Deus não responde, ela vai precisar voltar para sua casa e talvez encontrar o mesmo problema, e quando Deus fica em silêncio, não sai de dentro dela inquietação. Agora, os discípulos que estão com Jesus, a Bíblia diz que eles começam a ir Jesus e falar assim: olha o povo perturbado, olha os inquietos, vai, responde logo essa mulher, porque ela está perturbando, ela está gritando. Se eu estivesse do lado, eu falo assim: nossa, já tão estressado porque alguém está necessitando. Eles começaram a ficar inquietos. Jesus está em silêncio pleno, manso e humilde, continua a caminhar em silêncio. E os discípulos, todo perturbado faz isso. Quem tem paz, ele quer roubar a paz de quem está em paz. Ele fica ali, ele fica ali. Aí eu imagino Jesus tranquilo, em paz, entendendo a atmosfera que ele está, o momento que ele está vivendo. Jesus é pedagógico. Ele quer ensinar todos que estão ali. Jesus não se movimenta por acaso, ele se movimenta por propósito. Ele não ficou em silêncio: eu vou ficar em silêncio agora, por acaso. Ele ficou em silêncio por propósito. E o propósito ainda é muito maior na vida dos discípulos, porque os discípulos andavam com ele. E agora, nesse silêncio repentino de Jesus,
eles começam a ficar inquietos e perturbados. Responde aí, meu. A mulher está gritando aí do nosso lado. Jesus estava ensinando aqueles homens. Eu não sou imediatista, mas aqueles homens viram o quê? Viram o cego gritando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você quer ser curado? Quero. Pronto, está curado. Viu o coxo descer do telhado com 4 amigos: os teus pecados estão perdoados. Você quer cura? Você quer andar? Levanta, anda, vai embora. Viu um paralítico no tanque de Betesda lá, 38 anos também enfrentando uma enfermidade. Olha para o homem e fala: quer ser curado? O homem: ninguém me ajuda. Vai, levanta, anda. O que eles veem em Jesus até então são milagres instantâneos. E agora Jesus continua sendo Jesus, mas dá uma treguinha de alguns quarteirões em silêncio. O ano passado eu orava, vinha. Agora, negocinho, um mês, eu não estou me aguentando. Jesus mudou? Andou 2, 3 quadras. Jesus em silêncio, o povo já mostrou inquietação. Percebem? Qual a resposta daquela mulher? A Bíblia diz que aquela mulher começa um diálogo com Jesus e depois se prostra aos pés dele e começa a adorar. O silêncio de Jesus para os discípulos, inquietos. Ficou quieto, não está respondendo a mulher. Discípulos esses que andavam com Jesus, que conheciam Jesus, que viram os milagres de Jesus, mas mais instantâneos, né? Então agora Jesus tem que fazer do mesmo jeito sempre, porque quando eu me converti ele fez assim, porque quando eu ia na outra igreja, me botava a mão na minha cabeça, eu levava uns tombos, acontecia alguma coisa. Aí agora negócio de tempo, que eu tenho que me sujeitar a processo, que eu tenho que fazer devocional, que eu tenho que fazer jejum, que eu tenho que intensificar. Não, eu estava acostumada, vai, orou, isso, o que Deus falou? Falou isso, pronto, falou, vamos embora. Não, mudou. Dessa vez eu não quero que seja assim. Dessa vez eu vou me silenciar para que você ouça as suas motivações. Segunda inquietação. Jesus está na casa de Lázaro. Entrou lá para almoçar. Tinha 2 irmãs, Marta e Maria. O que Marta faz? Eu vou agilizar aqui, organizar as coisas. O que Maria faz? Entende a atmosfera, fala: não, agora não é o momento de movimentar-me. Eu vou sentar e vou ouvir do mestre. Jesus não estava em silêncio na casa. Ele estava em silêncio na visão de Marta. Porque Marta queria uma movimentação de Maria. Jesus até então estava falando, mas não o que Marta gostaria de ouvir. Olha o que acontece. Olha o que o inquieto faz. Jesus, em silêncio para a causa de Marta, desperta algo de dentro de Marta. Ela chega no mestre, a Maria tranquila, sendo ministrada, e fala assim: o senhor não vai fazer nada? Porque a Maria está aí sentada e não vem me ajudar. Todo inquieto faz isso. Só que o que Jesus queria ensinar para aquele tempo: eu não estou te parando, eu não estou pedindo para você sentar por acaso, tem um propósito. Você precisa discernir a estação que você está vivendo. Neste momento, Marta, o momento é de sentar. Para de ficar perturbando, querendo se movimentar, porque a vida toda só funciona no movimento. Estou fazendo para Jesus. Ela estava fazendo para Jesus. Ela abriu a casa para Jesus. As coisas que ela estava preparando era para Jesus. E o próprio Jesus fala assim: a sua movimentação não é saudável. Para de tirar a paz do outro. Vamos, vem, ó o inquieto, vem para o meu mundo. O inquieto faz isso, vem aqui. Vem, vamos se movimentar para Jesus. E Jesus fala: não pedi para você fazer nada disso agora. Agora senta, aprende comigo. Na hora que for para você levantar, você pode ficar tranquilinha, Marta, que eu vou falar para você levantar. Você está tirando o paz da casa. Porque imagine, eu fico imaginando a Marta nesse cenário, Jesus falando, ensinando e ela andando. E eu imagino ela andando, batendo até a vassoura, abrindo a porta do armário, sabe? Vocês nunca fizeram isso na sua casa? Para ver se a pessoa se toca que você está fazendo alguma coisa? Ela estava, sabe, empurrando o balde. Estava distraindo quem queria aprender. Estava falando: presta atenção no meu silêncio. Eu estou querendo que você se ouça. Então a primeira coisa que acontece quando Deus se cala, vai sair de dentro de você a inquietação. Você vai descobrir
que dentro de você há uma ansiedade. Talvez você vai descobrir que é desconfortável quando Deus te para. Opa, como assim? Me parou? Mas Ele está te ensinando algo com isso. Porque para todas as coisas existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de sentar e há tempo de se levantar. A segunda coisa que acontece quando Deus se cala e pode sair de dentro de você, uma falta de entendimento, é que alguns dos silêncios de Deus é porque você não suporta aquilo que Ele vai liberar. João capítulo 16 vai falar de um encontro com Jesus, com os discípulos, e Ele está falando que Ele iria para a casa de seu pai, e que Ele iria, e Ele não poderia explicar direito como seriam as coisas, porque eles não iriam suportar. Então Jesus vai falar assim: mas eu vou enviar o meu Espírito, Espírito esse que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito esse que vai te dar suporte. Eu estava lendo hoje sobre um escritor que se chama Arthur Tozer. Foi um pastor conhecido no século 20. E ele vai dizer que o Espírito Santo de Deus é um suporte invisível para os crentes. Para quem não sabe o que é suporte, é como um bebê que começa a dar os primeiros passos. Ele precisa de suporte para se sentir seguro. E a mesma pessoa que inicia a vida nos primeiros passos, precisando de suporte, talvez encerra a vida com um andador também ali, uma pessoa mais idosa, que precisa de suporte para dar os passos. Então, se você não tem o Espírito Santo, se você não tem, não. O que eu quero dizer é que você precisa de uma intimidade maior com o Espírito Santo para que Ele te revele algumas coisas. A nossa oração, na maioria das vezes, é: me dê respostas. Me dê respostas, eu quero entender, Senhor, fala comigo, só eu que oro assim? Senhor, por favor, o Senhor precisa dar sinais, desenha se for necessário, eu quero entender, eu quero saber o que está acontecendo. Mas existem coisas que nós não temos estrutura para suportar. E se Deus revelar, nós não temos estrutura para suportar. Não temos. Vamos ficar ofendidos, vamos ficar magoados, talvez vamos caminhar para lugares que não agradam ao Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo para nos dar suporte. Então, o silêncio de Deus, das respostas que talvez você tenha buscado, não é indiferença. Ele está falando: você precisa ampliar a sua estrutura com o Espírito Santo, para que Ele te dê suporte, para que quando eu revele aquilo que você está buscando, você suporte. É isso que Ele diz para os discípulos: agora eu não posso revelar tudo, mas quando o meu Espírito Santo vier, vocês vão ter estrutura para entender aquilo que eu estou liberando. Sozinhos vocês não vão conseguir. E eu ainda não enviei o Espírito Santo. Era isso que o Senhor está dizendo. Então, como eu preciso orar? O Senhor não responde questionamentos. Está gastando tempo à toa. Para de questionar Deus. Para de buscar respostas. Ele não responde questionamento. O que Ele responde? Posicionamento, movimentações. Então faz o quê? Começa a dar os primeiros passos. Ai, não sei o que acontece. Vira uma independência que não sente nem frio. Aparece com um guarda-chuva na porta da escola. Você vai, nossa, vão te assassinar quando você chegar em casa. É mico. Onde já se viu ser mico? Você toma chuva, mas não pega guarda-chuva. Ninguém aqui é adolescente. Nós precisamos estar nesse lugar em Deus. Sim, Senhor, pega o casaco, atravessa a rua comigo, sim, de mãozinha dada. Eu quero esse lugar de segurança. E é o Espírito Santo que promove isso. Sem o Espírito Santo não tem suporte para entender a resposta das orações. Então Deus se silenciou para você se ouvir. E se você quer mais respostas, você precisa de mais intimidade com o Espírito Santo para suportar e resistir. Glória a Deus que eu não estou sozinha, vou levar a irmã Viviane em todos os lugares que eu for. Aleluia. Terceira coisa que acontece com você quando Deus se cala. Então, a primeira coisa, inquietação. Ai, gente, eu achei que eu não era. Descobre que ficou. Deus ficou quieto. Sai de dentro de você uma movimentação que você não tinha ouvido. É como o relógio. Tic-tac, tic-tac. Gente, eu nunca ouvi isso na vida. É Deus ficar em silêncio
que você descobre o quanto você tem inquietação dentro de você. Segunda coisa, o que acontece? Você vai descobrir que você não tem estrutura, então vamos ficar quietinho, não vamos ficar alugando os anjos, vamos buscar estrutura, se movimentando nele, para ele nos sustentar para aquilo que ele tem para a nossa vida. Amém? O que mais que acontece? O silêncio de Deus. Você não entende, você quer explicações. Quando Jesus pega uma bacia e uma toalha, vai lavar os pés dos discípulos, Pedro sempre tem que ser Pedro. Se perguntarem assim, qual que é a pessoa que você conhecer no céu, assim, ficar um tempinho conversando? Eu queria conversar com Pedro, de verdade. E Pedro, ele se levanta e fala assim, Senhor, não, os meus pés, todo mundo deixou lavar os pés. O Pedro levantou e falou, não, meus pés o Senhor não vai lavar. Pedro, eu preciso lavar seus pés. Não, Senhor, acha lavar os meus pés. Aí Jesus vai dizer assim para ele, Pedro, o que eu faço agora, você não entende. Mas vai ter um momento que você vai entender. O que eu faço agora, o Senhor está dizendo, talvez você não entenda, mas vai chegar um dia que você vai entender. É isso que ele disse para Pedro. Então, o silêncio de Deus faz nós ouvirmos a nossa movimentação e as nossas motivações. Eu preciso entender que confiar me abre mão de explicações. Eu vou falar de novo, porque aí você pode dar um amém bem prazeroso. Confiar abre mão de explicações. Quando eu confio em Deus, Ele não precisa me explicar nada. O que eu tenho que entender é sair daquele lugar da criança de 8, 7 anos, que agora está mudando um pouco e fica, por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que não pode? Por que não? Porque Deus tem vontade às vezes de falar assim pra gente, igual a nossa mãe. Não, porque não? Dá para confiar no pai e na mãe? É não, porque não. Por quê? Porque o pai e a mãe tá vendo lá o futuro, que você ainda não viveu. Então Jesus estava dizendo para Pedro, é não, porque não. Porque se eu for tentar te explicar agora, primeiro que eu vou gastar energia. E segundo que você não tem maturidade para entender. Consegue entender? E a gente fica aqui, vocês vão lembrar, quando vocês forem orar, a minha voz vai ecoar dentro de vocês. Não, porque não? Não, mãe, por quê? Deus está dizendo, o meu silêncio não é indiferença. Eu quero que você se ouça. Eu me silenciei para você se ouvir. Você não está entendendo? Tá tudo bem. Vai chegar um momento que você vai crescer do lado de dentro, vai adquirir maturidade e vai falar, obrigado pela porta fechada. Obrigado pelo ANAOTIO não que o Senhor me deu. Obrigado pelas conexões que não deram certo, que eu chorei porque o convite não chegou e eu jurava que de agora para frente eu ia ser, nossa, a pessoa com network maior da minha cidade. Não sou. Obrigado. Obrigado porque eu não investi aquele dinheiro naquilo que todo mundo estava investindo. Obrigado porque naquele momento eu não startei um projeto que o Senhor até colocou no meu coração, mas não era o tempo. Obrigado. Obrigado porque o Senhor não me fez me relacionar com tais pessoas, porque eu descobri agora que não era para mim. Então as coisas que Deus faz hoje, se você não está entendendo, para de ficar. Por quê? Por quê? Por quê? Ele está dizendo, não, porque não? Porque agora você não vai entender. Pedro, o que eu faço agora, seu nível de entendimento, de profundidade, te limita. Mas fica tranquilo, sou eu que estou falando. Você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Sabe aquele pai que levanta em casa e fala assim, você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? E a esposa lá do lado fala assim, acho que eu não acho muito certo não, mas tudo bem. Vamos, né, dar um apoio moral. Amém? É sobre isso. Jesus não precisa nos pedir licença. Às vezes eu tenho a impressão, vocês estão, nossa, e hoje eu estou muito acelerada, meu Deus. Eu tenho a impressão que quando Deus faz algo que foge do nosso controle, era como se Ele estivesse nos invadindo. Nossa, Deus, você fez Tem coisas que Deus faz, né? Permite a gente viver, e a gente entra nesse
nesse lugar de, nossa, como assim? Parece que ele estava invadindo um espaço que a gente não permitiu. Mas aí eu quero te lembrar uma oração do apóstolo Paulo, que ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo. Ah, tá, só para ver se... Se é ele que vive, ele faz o que ele... Ah, pronto. É um glória a Deus que sai até doendo, assim. Não é fácil, não estou falando que é fácil. Mas é um entendimento. Então, quando Deus ficar em silêncio, diante de algumas explicações, apenas confie. É não porque não, é porque eu não vou te dar explicações, porque você não vai entender, e tá tudo bem, porque quem está falando? Jesus. Então, se Jesus está falando, ele já está no meu futuro. Ele é um Deus sem sombra de variação, ele não mudou. A palavra dele diz que ele tem para mim um futuro, planos bons e não mal. Eu preciso entrar nesse lugar de descanso. A inquietação é o primeiro estágio, já passou, por favor. A última coisa que acontece, que nós aprendemos com o silêncio de Jesus. Então, a primeira coisa, quando Deus se cala, nós ouvimos as nossas motivações, inquietação. A segunda coisa, a gente descobre que não tem suporte. Precisamos aumentar o nível para suportar o que Deus quer nos revelar. Terceira coisa, nós não vamos entender todas as coisas. Ele não precisa nos dar explicações, porque eu entendo que aquilo que Ele tem para mim, eu vou confiar, independente das explicações. E a terceira, o silêncio não comete erros. O silêncio não comete erros. O silêncio, na maioria, eu gostaria de dizer todas, mas na maioria das situações, ele é o seu melhor argumento. Eu iniciei um texto falando de Isaías, falando que Isaías estava falando da crucificação de Jesus. Que Jesus foi para o matadouro como um cordeiro ou uma ovelha muda, que ele não abriu a boca. Agora, o texto que eu vou dizer aqui é o que de fato está acontecendo, porque Isaías só está contando. Um dia vai acontecer isso. Agora, o texto de João vai dizer o que acontece. Jesus foi preso, está diante de Pilatos. Pilatos começa a interrogar Jesus. Jesus tem argumento à beça, porque é Jesus. Ele é a sabedoria, Ele é o grande eu sou, Ele estava no princípio, Ele é o Deus que está também no fim, Ele é dono de todas as coisas, todo o governo está sobre os seus ombros. João Batista vai dizer que Ele é tão santo que nem digno de desatar as sandálias do pé dele Ele era, então Ele tem argumento. E quando Pilatos começa a questionar Jesus, Jesus fica Ele não ficou em silêncio porque ele não tinha argumentos. Ele ficou em silêncio para que se cumprisse aquilo que Isaías falou. Vai ter um dia que vai ser levado para o matadouro e vai ficar em silêncio. E aí o que eu acho sensacional, eu acho que é uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia. Pilatos fica com medo. A Bíblia diz que ele fica com temor, porque Jesus não fala nada. E ele fala para Jesus: mas você não é o rei dos judeus? E ele diz: você que está falando isso. E aí começa um diálogo, e Jesus em silêncio. Jesus não se defende. Quero abrir um parênteses. Jesus nunca se defendeu. E às vezes você gasta tempo argumentando. Gasta. Se você é o tipo de pessoa que gasta seu tempo para responder comentário na rede social, põe textão, você está perdendo tempo. Não deixa, falou isso, eu vou responder. Agora eu vou mandar um áudio, apaga. Fala, põe só para fora, depois você apaga. Só para pôr para fora, mas não envia. Jesus não se defende. Não se defende. E aí Pilatos começa um diálogo com Jesus. Jesus em silêncio. E aí Pilatos diz o seguinte: olha, você sabia que eu tenho autoridade para mandar te prender ou te soltar? Sério? Jesus olha para ele e fala assim: toda a autoridade que você tem foi meu pai que te deu. Já era pra gente, tocar uma musiquinha no final. Corte, Tramontina. Essa foi certeira. Essa autoridade que você tem foi o meu pai que te deu. O silêncio não comete erros. Jesus sabia exatamente que tudo que estava acontecendo
era propósito do céu. Então ele não precisou argumentar. Então quando Deus se cala, vem para fora as nossas motivações. Quando Jesus se silencia diante de Pilatos, o que acontece? Sai para fora aquilo que está dentro de Pilatos. Sou eu que mando aqui. Aí ele já quer. Não, não é você. Até parece. Aparentemente você acha que você manda, mas até isso que está acontecendo, até você mandar e desmandar, foi meu pai que fez. Ou seja, diante do silêncio de Deus, Deus continua no controle. Diante do silêncio de Deus, Deus continua no controle. O que aconteceu? Jesus poupou energia, porque ele sabia que tudo aquilo que estava acontecendo tinha propósito. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus não fala nada, não faça nada diferente. Se ele está em silêncio, não se movimente. Não fique inquieto, tentando roubar quem está com paz do lugar de paz. Ouve as suas motivações e se questione. Quando Deus ficar em silêncio, entenda: será que eu tenho o suporte necessário para que Ele me revele coisas? Eu vou suportar? Eu tenho estrutura para isso? Quando Ele não te der explicações, tem coisas que Ele está fazendo agora que eu não entendo, mas vai ter um dia que eu vou compreender. Quando talvez vier diante de mim alguns impasses que eu tenho um argumento para refutar, Jesus não se defendeu, o silêncio não comete erros. Deixa eu contar um testemunho para vocês. No mês de julho, eu recebi uma notícia muito triste. Eu sou investidora social de uma instituição. E eu prestava algumas horas de serviço para essa instituição. E essa instituição perdeu alguns financiadores. E aí me fizeram uma reunião do dia para a noite e falaram: Juliana, não vai dar para continuar. A primeira coisa que veio dentro de mim, inquietação. Como assim? Me parar? Eu estava fazendo algo bom, aparentemente para Deus. É um trabalho com uma visão de movimentação do reino de Deus. Falei: Senhor, como assim? Eu estava que nem Marta. Senhor, o Senhor vai deixar que façam isso? O Senhor me parando. Detalhe, abre parênteses, eu sou colérica. Como que o Senhor vai fazer isso comigo? E foi saindo a inquietação. Segunda coisa que aconteceu comigo: Deus não falava nada. Nada, não me deu explicações. Aí eu: Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. E amanhã? Nós estamos no mês de julho. E depois, como é que vai ser? Eu descobri que eu precisava aumentar o nível. Eu preciso de um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo para que Ele me dê suporte. Não tinha suporte. Talvez se naquele dia o Senhor me revelasse tudo que eu vou contar que aconteceu, eu não tinha estrutura. Eu ia perder a bênção. Fácil. Por quê? Porque existia inquietação, barulho. Eu comecei a ouvir as minhas motivações. Não tinha suporte. Descobri que não tinha suporte. Fiz alguma coisa? Não, porque quando Deus não fala, a gente não faz nada de diferente. Terceiro estágio: Senhor, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. É não porque não, Juliana. Ele não falava nada, era só o não porque não. Tem coisas que eu faço agora que você não entende, mas haverá o dia que você vai entender. Que dia? Porque passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3 meses e Deus em silêncio. Eu abria a Bíblia, eu punha louvor, eu orava com umas irmãs do manto para ver se Deus tocava elas para falar alguma coisa comigo. Eu dava uns spoilers da situação que eu estava vivendo. Nada. Comecei a procurar umas ministrações no YouTube. Quem nunca? Eu lembro que eu escutei uma ministração, falei: é isso? Deus falou comigo? Lavando o banheiro, saí do banheiro, falei: é isso, já sei, já vou fazer isso e aquilo. Deus falou, nossa, amanhã a decisão está tomada. Aí no amanhã eu não tinha paz. Falava: Senhor, a ministra não falou com você, filha, falou com a sua alma, com o seu ego ferido. Ai, cuidado com as coisas que você ouve. Era uma ministração de Deus, mas não era para mim. E eu juro, ainda bem que eu esperei o próximo dia. Faz isso, dorme, sabe? A minha mãe sempre disse para mim: seu mal é sono. Sabe a criança que está quebrando a casa? O que a mãe fala? Está com sono. Eu estava com sono. E Deus permaneceu em silêncio. Você não tem envergadura para entender agora. Passou mais alguns meses.
chegou no estágio das explicações. Mas eu quero dizer algo para você: o justo não se justifica. Eu montei e-mail, montei mensagem no WhatsApp, peguei o botãozinho do áudio, falei: é isso, apaga o áudio, apaga o e-mail, apaga a mensagem. Não encontrava paz. Vinha assim: o justo não se justifica. Você não vai argumentar. Calma. Não existia calma. Eu falava: Senhor, eu só queria uma explicação. Eu tenho argumentos, eu vou falar isso, vou falar aquilo, já está tudo certo. Mas o silêncio, ele revela o nível da sua maturidade. Chegou dezembro. Falei: Deus, o seguinte, tudo bem. Eu aguentei agosto, eu superei setembro, outubro, novembro, estamos caminhando para 2025. Eu quero ter um ano intencional. Dá um sinalzinho de fumaça assim só para... O senhor não fala nada. Nada. Orei. Falei: Senhor, eu só queria assim um sinal. Não precisa também, sabe, falar tudo. Um sinalzinho assim. No dia seguinte da minha oração, eu recebo um presente dessa instituição. Era uma blusa, um casaco. Você faz parte. Falei: já entendi, eu ainda faço parte, é isso. Não é para fazer nada de diferente, por enquanto é a parte que eu faço. O que eu vou fazer eu não sei, o senhor não revelou, mas pelo menos... Ai, Deus, obrigado, pelo menos o senhor deu uma luz no final do túnel. Chegou janeiro. Falei: bom, eu faço parte, não sei do que. Me chamam: Ju, queria fazer uma reunião com você. 169 dias eu esperei Deus em silêncio. Fazia aquele dia que me chamaram para conversar, faziam 169 dias que Deus estava em silêncio. Me chamaram para reunião, eu falei: pode falar. Tá tudo bem? Eu falei: tá. Já passei pela inquietação, já passei por entender que eu não tinha suporte, já passei para entender que eu não precisava de explicações. No dia que eu tinha argumento para falar, eu fiquei quieta. O que vier agora é lucro. O silêncio aponta para você o nível da sua maturidade. Deus se cala para que você se ouça. Eu já tinha me ouvido 6 meses. Falei: pode falar. E eu escutei: nós temos uma proposta para fazer para você. Falei: pode fazer. Você quer ser coordenadora da África? Falei: da África? Isso. Dia 5 de abril nós estamos na África. Você já tem passaporte? Dia 5 de abril, se Deus permitir, esses pezinhos aqui, que calça 38, 39, vai pisar no solo africano. Hoje eu sou coordenadora internacional de um projeto que está acontecendo lá na África. Mas porque durante 169 dias, Deus se calou. Silêncio total. Mas Ele revelou as minhas motivações.